Olá, você sabia que durante o período da quarentena o auxílio-doença será sem perícia pelo INSS? Pois é, hoje vamos falar das principais medidas tomadas pelo INSS e pelo governo para proteger os trabalhadores, aposentados e as microempresas. Bem, com o avanço da pandemia do coronavírus pelo Brasil, o governo federal, os estados e as prefeituras se viram obrigados a tomar uma série de medidas no sentido de minimizar os impactos da crise econômica que poderá ocorrer pela parada quase que total das atividades econômicas Brasil afora. O Ministério da Economia, através do ministro Paulo Guedes, divulgou um conjunto de medidas voltadas para a redução dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. As ações impactam diretamente nos serviços e benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Além do INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Programa de Integração Social, que é o PIS, também serão afetados. Segundo o governo, 147,3 bilhões de reais serão destinados para as medidas emergenciais. O foco é o socorro de setores da economia considerados vulneráveis e também para garantir o emprego dos brasileiros. A partir do valor total de 83,4 bilhões que serão destinados à população mais pobre ou mais idosa. Vamos conferir as principais medidas adotadas e anunciadas pelo governo. Vamos lá. Antecipação da primeira e da segunda parcelas do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Então essas parcelas serão pagas agora em abril e maio deste ano, totalizando 46 bilhões na economia. Pelo cronograma inicial, esses pagamentos seriam feitos em agosto e dezembro, ok? Outra medida, a transferência de valores não sacados do PIS/PASEP para o FGTS. Por meio do incentivo garantido pelo governo, então será permitido que os cotistas realizem novos saques de seus fundos de garantia. O dinheiro para o fundo virá de fundos retroativos do PIS/PASEP. Então, de acordo com a equipe econômica do governo, a grande maioria desse saldo vem daquelas contas de trabalhadores que tiveram suas carteiras assinadas entre os anos de 71 a 88. Esses retroativos não foram sacados, pois muitos beneficiários já faleceram e os seus herdeiros não fizeram requerimento. Bom, outra medida que o governo colocou é a antecipação do abono salarial para junho, aquele abono que tem todo ano para pessoas de baixa renda, diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses, ou seja, um tempo aí para respirar. E agora, no tocante especificamente ao INSS, quais são as principais mudanças? Vamos lá. Acabou de ser publicado agora no dia 20 a portaria 412 do INSS. Trata dos procedimentos relacionados ao atendimento ao público que serão adotados pelo INSS durante o período da pandemia do coronavírus. Inicialmente foi fixado um prazo de 30 de abril de 2020. Vejamos quais são as principais medidas que serão adotadas pelo INSS. Primeiro, o atendimento ao público remoto será apenas remoto, sendo suspenso o atendimento presencial até 30 de abril de 2020 nas agências. Segundo, estão suspensos os prazos para cumprimento de exigências que não puderem ser cumpridos pelos canais remotos de atendimento. Aquelas exigências de documento que o INSS faz. Terceiro, estão dispensadas as autenticações de documentos conforme detalhado no normativo.
Quarto, os agendamentos estão suspensos, devendo ser reagendados após o restabelecimento do atendimento, sendo garantida a manutenção da DER, ou seja, a data inicial que foi feito o primeiro agendamento. E a medida mais impactante, o INSS vai liberar o auxílio-doença para os segurados sem que seja feita a perícia médica nos postos do INSS. Então essa medida valerá para qualquer doença, incluindo o coronavírus. A intenção com a perícia não presencial é evitar que os segurados doentes fiquem ainda mais expostos. Além disso, os médicos peritos também ficarão protegidos, sem a possibilidade de que o coronavírus se espalhe mais ainda por todos. Bem, você deve estar pensando, doutor, como será isso na prática? Vamos lá. Bem, para conseguir o auxílio-doença sem perícia, o trabalhador terá que acessar o portal Meu INSS ou baixar um aplicativo no teu celular. Os laudos que ele tiver serão recepcionados dentro do Meu INSS, na internet ou pelo smartphone. O trabalhador também terá que preencher um cadastro e terá a possibilidade de juntar laudo médico pericial. Ok? Na prática, como ficam as perícias e os atestados médicos? Bem, o Instituto do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, vai conceder auxílios-doença sem a necessidade do segurado passar pela perícia presencial. Vai também aceitar atestados, relatórios, exames já apresentados pelo segurado, para evitar que ele tenha que ir a uma unidade de saúde. Os atestados médicos deverão ser enviados por meio do aplicativo, como eu já disse anteriormente, o aplicativo Meu INSS, e serão analisados para concessão dos benefícios. Essa análise virtual também vale para as pessoas que tiverem com coronavírus. Ok? Doutor, e o BPC-LOAS? Como fica? Bem, o benefício assistencial, a sua análise será totalmente virtual também, tanto para quem já fez o pedido, quanto para aquela pessoa que ainda vai fazer o seu requerimento. O INSS vai reduzir as etapas de análise e será pago um adiantamento de R$200. Isso ainda vai ser definido, tá certo? Doutor, como ficam as agências do INSS? Bem, as agências do INSS terão esquema de plantão para os segurados que tiverem dificuldades para acessar o site e a central telefônica pelo telefone 135. Tá certo? Hoje a maioria dos serviços do INSS são remotos. 90 dos 96 serviços já podem ser requeridos e concedidos pelo 135 ou pelo Meu INSS. Os que dependem de perícia serão excepcionalmente atendidos remotamente, caso a caso, ou seja, vai ser tudo analisado. Além disso, a prova de vida, já falamos num vídeo anterior, a prova de vida está suspensa temporariamente e também a exigência para a inscrição no CadÚnico, para receber o BPC-LOAS. Tá certo? Outras questões que eu tenho recebido no meu e-mail, no escritório, na minha caixa de mensagens. Doutor, vamos lá. E o meu pedido de aposentadoria que estava no INSS, como que fica? Bem, o seu pedido de aposentadoria será analisado e em breve você terá a resposta. Os servidores do INSS continuam trabalhando, mesmo que de forma remota. Então tem que aguardar ou procurar um advogado para acelerar essa resposta. Doutor, tem um processo na justiça, como fica? Da mesma forma, os processos continuam em andamento. Embora as perícias, audiências e diligências estejam suspensas, os servidores da justiça estão, em sua maioria, trabalhando de forma remota.
estão trabalhando em casa, home office, ok? Outra pergunta, doutor, o governo vai pagar uma parcela de R$200 para pessoas baixa renda, autônomos, é verdade? Sim, o governo vai pagar. Conforme os critérios que tiverem lá no cadastro único, lá no CAD único, onde é exigida a comprovação de ganho mensal igual a, no máximo, 2 salários mínimos, tá certo? Os trabalhadores autônomos receberão as parcelas, não podem acumular nem com BPC-Loas, nem com Bolsa Família, nem com seguro-desemprego e nem com benefícios previdenciários. Isso vai ser definido ainda, tá ok? Bom, em síntese, o governo está tomando uma série de medidas para minimizar os impactos da crise que pode acontecer em breve. Diante desse quadro, se você precisar de uma solução jurídica para liberar dinheiro, destravar perícia, ter o andamento do seu processo, qualquer medida urgente que precise para ter os seus direitos garantidos, não hesite em falar com um advogado de sua confiança. Aqui no nosso assunto, é preferível que você procure um advogado especialista em previdência, pois ele te dará todo o suporte necessário, usará toda a sua experiência para que a justiça seja feita com rapidez, com presteza, ok? Continuaremos atentos a toda e qualquer alteração que for passada pelo governo e manteremos vocês todos informados. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo nas redes sociais, com os amigos e familiares, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber novos vídeos. Se tiver dúvidas e comentários, pode enviar pelo canal. Se tiver dúvidas específicas, pode enviar pelo WhatsApp, por e-mail ou pela página da web, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, muita paz no coração e até a próxima.